Você já tentou se comunicar aí nas redes sociais, mas aí sentiu que sua mensagem não chegou no seu público? Ou pior, né? Que você parecia aí um robozão repetindo discursos prontos e do que um político de verdade, né? A boa notícia é que você não precisa de uma equipe gigante ou um orçamento milionário para você poder se comunicar de forma autêntica e estratégica. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nessa aula, vou te ensinar, né, um método passo a passo para você definir as suas bandeiras, encontrar um tom de voz aí que conecta e também, claro, criar um cronograma eficaz, tudo sozinho e sem complicação. Então, se você quer deixar de ser invisível aí nas redes sociais, começar a engajar os eleitores de verdade, fica comigo até o final dessa aula, que com certeza vai ser muito útil para você na sua trajetória. Mas antes da gente começar na aula, eu queria contar uma historinha para vocês aqui rapidinha, para poder ilustrar o que eu estou falando. Lá em 2020, na eleição municipal passada, né, uh, um candidato a vereador, ele me procurou assim, bem preocupado, bem desesperado. Ele tinha aí um pouco dinheiro, pouquíssimos recursos para poder investir na sua campanha, nenhuma equipe praticamente, a equipe que ele tinha era bastante reduzida e eram pessoas que não entendiam do digital, mas ele tinha uma certeza aí, que ele queria se comunicar de forma autêntica, só que ele não sabia como. Ele sabia da importância de você criar uma conexão real com as pessoas nas redes sociais, utilizar essa ferramenta para poder gerar conexão com o eleitor, mas só que ele não sabia muito bem como fazer isso e principalmente como fazer isso sozinho, né? E aí ele acabava copiando o tom de voz de outros políticos que ele achava interessante, que eram referência para ele, só que parecia muito artificial, né? E aí qual foi o resultado? Ao longo do tempo ele estava acabando perdendo eleitores, e ao invés de estar conquistando, né? E aí foi aí que ele entrou em contato com a gente, e aí a gente aplicou um método muito simples, eficaz e que se encaixa muito bem nesse perfil de pessoas que não têm equipe ou têm uma equipe muito reduzida. E esse método ele é focado em três pilares que eu vou apresentar nessa aula de hoje para vocês aqui, que são as bandeiras claras, tom de voz humano e a definição de um cronograma estratégico. Então esses três temas vão ser o que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje. Eu espero que sirva, assim como serviu para ele lá em 2020, espero que sirva para você agora, para sua próxima eleição ou para o seu mandato. Tem muita gente com mandato que ainda não definiu esses três pilares essenciais. E aí, voltando à história, em 6 semanas, em um trabalho de 6 semanas com ele, um trabalho bem curtinho, ele não só aumentou o engajamento dele, mas também como dobrou o número de seguidores reais, né? E qual foi o legal disso tudo, né? É que ele fez isso tudo sozinho. É claro, tinha ali o pessoal que ajudava ele a tirar uma foto, gravar um vídeo e tal, mas toda a estratégia, toda a produção de conteúdo vinha das ideias dele, da criatividade dele, porque através desse método que a gente implementou, ele conseguiu aplicar tudo isso sozinho. Então essa é uma história só para ilustrar vocês o potencial, né, de vocês utilizarem esse método, esses três etapas que são fundamentais e que não são nenhum bicho de sete cabeças não. É para você justamente poder aplicar isso de forma simples, prática, eficiente. Eu sei que a maioria dos candidatos e dos políticos não tem equipe, a maioria trabalha sozinho ou tem uma pessoa ou duas que ajudam, mas não passa disso. Então, tudo isso que vocês veem em cursos, em mentorias aqui na internet, falando faça isso, faça aquilo, e aí quando você vai aplicar, você não consegue implementar nada do que o camarada está falando, do que aquele marqueteiro está falando, justamente porque você não tem quem te ajude. E aí nem o próprio camarada que você comprou o curso, comprou a mentoria, consegue te ajudar, porque ele simplesmente não sabe o que fazer quando se põe uma realidade dessa, que é a realidade de 90, 95% dos candidatos e políticos que existe hoje. E hoje eu estou aqui justamente para ajudar você a poder implementar esse método de forma simples, eficiente,
e mesmo que você não tenha uma equipe para te ajudar. E aí o primeiro tópico, vamos para a nossa telinha da aula, para a gente poder explicar melhor esses 3 pilares que eu vou falar aqui. Bom, vocês já estão vendo aí na telinha o nosso mapa mental com os 3 pilares para a gente poder criar aí uma estratégia de comunicação política autêntica, principalmente falando no digital. E aí o primeiro tópico que eu apresento para vocês é esse aqui: como escolher suas bandeiras. Então esse é o primeiro pilar, o pilar essencial, e onde grande parte dos candidatos, dos políticos de mandato, ainda derrapam, não sabem muito bem definir. Se você perguntar para o político quais são as suas bandeiras, o que você defende, por que você é candidato, ou por que você é vereador, por que você é deputado, o que te faz acordar cedo de manhã, e o que te motiva a ser uma figura pública, né? Muitos não vão saber responder a essa pergunta, né? E a autenticidade, gente, ela começa com clareza. Então você precisa ter clareza no seu propósito, nos seus valores, e isso tudo vai ajudar você a construir e a escolher quais são as suas bandeiras, as suas causas, as suas lutas, né? Então você não pode defender tudo para todo mundo. Esquece isso. Senão você acaba caindo num discurso genérico, né? Quem não conhece aí um vereador ou um deputado que passa aí os 4 anos de mandato e que ao final dos 4 anos você não sabe o que ele fez, não sabe o que ele entregou. Ele entregou um pouquinho da educação, entregou um pouquinho na saúde, entregou um pouquinho na segurança, um pouquinho no desenvolvimento social, mas de fato, qual foi o legado que ele deixou após esses 4 anos? E aí ninguém consegue se lembrar. Ele passou desapercebido pelo eleitor ao longo desses 4 anos, justamente porque ele não teve clareza na hora de definir quais são as suas lutas, as suas batalhas, as suas bandeiras, qual é o seu propósito que guiaria o seu mandato ao longo dos 4 anos, né? E aí acabou virando um político aí genérico, com um discurso genérico e que não deixou nada para ninguém. E aí o primeiro passo na hora de você escolher as suas bandeiras é você definir aí até três, tá, pessoal? Não recomendo mais do que isso. 2 inclusive é o ideal, 2 bandeiras, mas até 3 causas principais que vão representar aí você e o seu público. Então qual é a ideia? É você pegar quais são os seus valores, né? Aquilo que te motiva, o seu propósito, e conectar com aquilo que define o seu público-alvo. Então quem são as pessoas que você quer se conectar e o que elas defendem. E aí nessa união você vai definir aí quais são as suas causas, né? E aí eu vou abrir aqui quais são as perguntas chaves para você poder escolher quais são as suas bandeiras, né? Primeira pergunta que você deve se fazer é: quais os problemas eu realmente me importo em resolver? Então assim, quais são os problemas que é o que eu te falei, o que te faz acordar cedo todo dia, levantar da cama, ir pra rua, ficar na rua até 10, 11, meia-noite, resolvendo problemas das pessoas? O que te faz ser um político, uma pessoa que se preocupa com os outros? Quais são os problemas que você realmente se importa em resolver? É a questão da segurança pública? É a questão da educação? É a questão do transporte, da mobilidade? Enfim, você precisa definir qual é a sua pauta principal para você poder definir quais são as suas bandeiras. A segunda pergunta tem a ver com o eleitor, que é o seu público-alvo. E aqui, mais uma vez, o que meu eleitor prioriza, o que o seu eleitor prioriza. Não são todos os eleitores da cidade, né? Então, as pessoas que votam em você, as pessoas que já te acompanham, que fazem parte do seu grupo, o que elas priorizam enquanto pauta, enquanto tema, enquanto problema a ser resolvido. Então, é isso que você precisa se perguntar. O que o seu eleitor, não é o problema da cidade. A cidade ou o estado, ela vai ter muitos problemas. E você, como vereador ou como deputado, esquece. Você não vai conseguir resolver. Você precisa resolver os problemas do seu público, do seu eleitorado. Então, o que o seu eleitor prioriza nesse momento? E por último, o que me diferencia dos outros candidatos? Então, o que te faz ser diferente dos outros? Então, se você defende
a educação, por exemplo, vai ter lá o Zezinho, o Luizinho, a Mariazinha, que também defendem a educação. Mas a partir de qual ponto de vista você defende a educação? O que exatamente você defende na educação? Você defende a ampliação do número de creches? Você defende a valorização do servidor da educação? Você defende uma mudança, uma atualização no currículo escolar? Então são vários temas e várias causas e bandeiras dentro da educação que vai te diferenciar da Mariazinha, do Joãozinho, que também falam sobre educação. Então, essas 3 perguntas aqui vão ser essenciais, peça-chave aí para você poder definir como escolher as suas bandeiras. Então, faça essas perguntas, faça essa reflexão para você poder começar a definir e a escolher quais são as suas bandeiras, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui rápido, né? Se você é um político jovem, aí, um candidato jovem, talvez educação, por exemplo, empreendedorismo, mobilidade urbana, são temas aí que tocam a juventude de uma forma diferenciada e que talvez possam ser as suas bandeiras nesse momento, né? Qual é o segredo? O segredo é focar naquilo que é relevante e genuíno, né? E não exatamente aquilo que está na moda. Então precisa ser relevante, né? Precisa fazer a diferença na vida das pessoas, mas também precisa ser genuíno, precisa ser algo que você realmente se importa. Então esse é o grande segredo para você definir quais são as suas causas e bandeiras para você defender politicamente. E aí eu queria saber se você que está me assistindo essa aula aqui, se você já sabe quais são as suas bandeiras, né? Me conta aqui nos comentários desse vídeo qual é a causa, qual é a sua bandeira, aquilo que você defende e que mais conecta com o seu público. Deixa aqui nos comentários para poder saber se você está no caminho certo, se é uma bandeira legal, se você precisa ser mais específico. Deixa aqui nos comentários quais são as suas causas que você defende. E aí a gente entra no segundo tópico, né? Que são como que você define o seu tom de voz, né? Aquele tom de voz que vai gerar conexão real com o seu eleitorado. Se você fala, enfim, igual a todo mundo, ninguém vai lembrar de você, você vai ser só mais um na multidão. Então, o tom de voz, ele é a personalidade da sua comunicação, né? E aí tem 3 elementos aqui, mais uma vez, para você poder definir um tom de voz que realmente conecta, né? Então, o seu tom de voz, ele precisa ser humano, ou seja, você precisa falar a linguagem das pessoas. Então, esquece aquela linguagem burocrática, aquela linguagem, aquele politiquês chato que ninguém entende. E aí, quando eu falo que precisa ser simples, precisa ser humano, não necessariamente você vai falar de qualquer jeito, né? Você precisa também ter um tom de voz que seja flexível. Por exemplo, quando você vai fazer um evento com empresários locais, empresários da cidade, você vai falar de certa forma, um pouco mais rebuscado, para mostrar que você é uma autoridade no assunto, para mostrar que você entende do assunto. Mas se você vai fazer uma reunião de mobilização com a sua galera, com o povão, você vai falar a língua da sua galera. Então, assim, o seu tom de voz ele também precisa ser flexível, mas nos 2 cenários, aquela linguagem burocrática, aquele politiquês, juridiquês, esquece, não funciona nem para um e nem para outro. O segundo elemento, para você poder definir o seu tom de voz, você precisa ser consistente, né? Não adianta nada você mudar quem você é para poder se adaptar a alguma coisa. E aqui eu já deixei o exemplo, né? Se você é descontraído, você não pode virar formal do nada, né? Se você é um cara que gosta de brincar, que gosta de falar zoando, que gosta de usar gírias, e aí quando você vira político, você perde tudo isso, aquilo que te caracteriza como pessoa, e aí vira mais um engomadinho tentando buscar votos das pessoas. Então você precisa manter uma consistência. O político, ele precisa refletir o que você é no seu pessoal, aquilo que você é enquanto pessoa. Então, se você é brincalhão, continue brincalhão. Se você é sério, continue sério. Então, assim, mantenha as suas características. Isso aí vai ser fundamental. Essa consistência vai ser fundamental, porque as pessoas percebem quando é algo forçado, né? E por último,
o seu tom de voz ele precisa ser alinhado ao seu público, né? Então, se você é jovem, você pode se permitir usar gírias, usar palavras que o jovem vai entender. Se você é da zona rural, por exemplo, você vai usar uma linguagem mais simples para você gerar conexão real com esse público da zona rural. Então, assim, precisa, o seu tom de voz precisa, mais uma vez, né? Acho que da mesma forma que as suas bandeiras precisam conectar o que você é com o seu público deseja, o seu tom de voz também precisa representar isso. Então, quem você é e como o seu público é também. E aí você vai fazer a união disso para poder definir um tom de voz que gere conexão autêntica com as pessoas, né? E aí a gente passa pro terceiro tópico, que eu acho que é fundamental. Mas antes disso, lembrei aqui de uma coisa, uma tarefinha bacana para quem está assistindo essa aula aqui. É um exercício prático. Vá lá no meu Instagram, quem ainda não me segue, @MatheusGuimarãesSG. Vá lá no Instagram e me manda um áudio. Pode ser com o celular, me manda um áudio lá no direct, explicando uma das suas bandeiras, como se você estivesse conversando com um amigo. Então você vai pegar o áudio. Oi, Matheus, tudo bem? Aqui, eu defendo a pauta da educação, principalmente a ampliação do horário de funcionamento das creches. As creches precisam funcionar até as 8 horas da noite, porque é o horário de trabalho da maioria dos pais e das mães. Eles precisam trabalhar para poder levar o sustento da família. E as creches funcionando até as 5 da tarde não são funcionais para esse público. Então, essa é a minha causa prioritária, a minha principal bandeira é a ampliação do horário de funcionamento das creches da cidade, tá bom? Forte abraço. Pronto, é isso que eu quero que você faça. Vá lá no meu Instagram, @MatheusGuimarãesSG, e manda um áudio como esse aqui. E aí depois eu vou ouvir e, claro, vou te dar um feedback, vou te dizer o que eu achei e onde que você pode melhorar nesse seu discurso. Beleza? Então, conto com você lá, quero receber a sua mensagem. E o terceiro tópico dessa aula, para a gente também não se alongar tanto, é definir um cronograma de conteúdos, de postagens que sejam estratégicos, né? Então, assim, postar todo dia é uma obviedade. Você sabe que você precisa postar todo dia. Só que não adianta você postar todo dia se for só para postar, né? Então, o post todo dia precisa ser posts estratégicos, conteúdos estratégicos, conteúdos que façam sentido, né? E aí qual é o segredo? O segredo é o planejamento, né? E aí eu aqui no mapa mental eu coloquei uma estruturazinha que eu acho que pode funcionar muito para quem está acompanhando essa aula, que são 4 posts aí, tipos de post que você precisa incorporar no seu planejamento estratégico aí de conteúdos, né? Então, um post de posicionamento onde você vai falar sobre uma bandeira sua. Então, igual eu falei, se a sua bandeira é ampliação do horário de funcionamento das creches, toda semana você tem que fazer um post de posicionamento. E aí é claro que não vai ser sempre o mesmo post falando a mesma coisa. Isso aí, se você fizer isso, você está sendo leigo, né? Você vai usar o post de posicionamento em diferentes formatos. Você pode fazer um card, um Reels, um carrossel. Então eu já falei 3 formatos, então já são 3 semanas que você consegue falar sobre o mesmo assunto. E aí você vai abordar esses assuntos de forma diferente, né? Então, mas de qualquer forma, toda semana você precisa pensar em um post de posicionamento falando sobre uma bandeira sua. Outro post que você precisa colocar no seu planejamento semanal, um post humanizado, humano, né? Uma história pessoal, mostrando os bastidores. Então, contar um pouco da sua história, a história da sua família, a história de alguém que é uma referência para você, mostrar os bastidores do seu trabalho, enfim, tudo isso são conteúdos relevantes que geram conexão, que geram proximidade com o seu público, né? Então, um post humano por semana também é fundamental. Outro post que é muito importante são os posts interativos que a gente fala que são com CTA, né? Então, uma pergunta, uma enquete, então saiu uma notícia importante, seja na sua região ou no Brasil mesmo, você pegar e fazer e jogar essa pergunta para o público para poder ter o engajamento, né? Então,
O que você acha sobre isso? Coloca o print de uma notícia e aquela chamada forte. O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião? Então isso é importante. Ou uma enquete, A ou B, o que você prefere? Coisas do tipo funciona muito bem para ampliar o seu engajamento. Então aposte muito em posts interativos e por último, posts de utilidade pública, né? Então, uma dica, um serviço, então como que a pessoa pode fazer para se inscrever uh, por uma vaga na creche, ou como que a pessoa pode ter desconto na conta de luz, na conta de energia, enfim, são todos conteúdos de utilidade pública, de prestação de serviço, que naturalmente são compartilháveis, né? Então as pessoas vão compartilhar não por você, mas pelo conteúdo. E aí você vai fazer com que mais pessoas te conheçam e se conectem com você de alguma forma, né? Então assim, como que você pode criar esses conteúdos? Você pode usar ferramentas gratuitas, né, como o Canva, o Google Agenda, para poder programar ali quais são as postagens da semana, para poder se organizar. E você não precisa estar em todas as redes, né? Ah, Matheus, eu tenho Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Kawaii, Twitter. Esquece, esquece. Você não precisa estar em todas as redes. Você precisa estar onde o seu público está. Então escolha aí uma ou duas plataformas no máximo, onde o seu público já está. Então, o seu público está no Facebook, foca no Facebook. Seu público está no Instagram, foca no Instagram. Está no TikTok, foca no TikTok. Não precisa ficar igual um doido apostando em diversas plataformas, porque essa aula justamente é para você que trabalha sozinho ou para você que tem uma equipe muito reduzida. Então você não vai dar conta de tantas plataformas, né? Então aposte, escolha uma ou duas no máximo para você poder investir realmente e fazer um trabalho mais qualificado. E aí, se você quer assim um método ainda mais personalizado, acho que aqui eu trouxe a estrutura principal, né, para você poder montar aí um planejamento estratégico mesmo da sua comunicação digital. Mas se você quer ir além, se você quer um método personalizado, com planejamento detalhado e um acompanhamento, me chama lá no Instagram, já deixei aqui o Instagram aqui embaixo, @MatheusGuimarãesSG, para você poder conhecer a minha mentoria Política com Estratégia. Ela, em 6 semanas, você vai ter uma comunicação muito mais clara e com resultados reais. Isso daí eu te garanto. E ainda você vai ter 12 meses de suporte para não perder o ritmo. Então, em 6 semanas, a gente vai construir o seu plano de comunicação, vai colocar em prática e ao longo de 12 meses você vai ter o meu acompanhamento pessoal para poder corrigir erros e verificar se a estratégia continua no caminho certo. E aí lembra daquele candidato que eu citei lá no comecinho da aula, né? Hoje ele não só foi eleito, né? Mas mantém uma conexão muito forte aí com seus eleitores, né? E ele começou exatamente onde você provavelmente está agora, né? Sozinho, sem equipe, com poucos recursos, porém muito determinado no propósito dele, com o que ele precisava fazer para poder alcançar o seu objetivo. Então, autenticidade, né, a gente pode falar que não é sobre ter recursos, né? É sobre ter um método. E eu te apresentei aqui nessa aula gratuita, na faixa 0800, um método que funciona. E se você quer ir além desse método, se você precisa de um acompanhamento para poder implementar esse método, aí você vai lá no meu Instagram e me chama para poder conhecer a minha mentoria. E se você aplicou pelo menos uma das dicas desse vídeo, uma só, eu trouxe várias, né? Várias dicas aqui. Se você aplicar umazinha só, você com certeza já vai estar na frente da maioria dos seus adversários. Você pode ter certeza disso. Agora, para a gente poder encerrar bem esse vídeo, essa aula, eu queria te fazer um pedido, né? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, né? Inscreve-se aqui no canal, ativa o sininho para não perder as nossas próximas aulas, né? E também, claro, compartilhe com um amigo que também está aí lutando para melhorar a sua comunicação política, no digital, enfim, compartilha com a galera e até a próxima. E fica a lembrança, né? A comunicação política autêntica
ela não é um dom não, esquece isso de dom. Ela é uma estratégia, um método. E você acabou de dar o primeiro passo. Então, vejo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.